Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, finalmente a notícia que o torcedor do Vasco mais esperou aí nos últimos dias. Chega ao fim aí a fraquíssima passagem do técnico português Ricardo Sapinto pelo Vasco. Foi demitido nessa manhã. Vamos falar muito aí da demissão do técnico português. Também vamos falar aí do nome que está muito forte para assumir aí o cargo de treinador do Vasco. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like aí, se inscrever no canal para fortalecer demais, ativa o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Também compartilhe com seus amigos aí para fortalecer, para dar o nosso canal agora a chegar a 140 mil inscritos. Muito obrigado aí a todos vocês que estão sempre aqui assistindo nossos vídeos, dando like, se inscrevendo no canal aqui. Você que é novo, muito obrigado. Aqueles mais antigos que já sabem como funciona aqui o nosso canal, muito obrigado aí a todos vocês. Bom, pessoal, o Vasco finalmente aí tomou a decisão que todos nós torcedores vascaínos, ou a maioria dos torcedores vascaínos, gostariam de ver, não é? O técnico português Ricardo Sapinto foi demitido hoje pela manhã e com certeza aí deixou um péssimo aproveitamento no Vasco, né, pessoal? O treinador que comandou o Vasco em 11 oportunidades no Campeonato Brasileiro somente conquistou 2 vitórias, pessoal, uma em cada mês, uma no mês de novembro contra o Sport e uma nesse mês contra o Santos, né, pessoal? Bem complicado aí, era insustentável a permanência do técnico Ricardo Sapinto, né? A diretoria do Vasco entrou num consenso com a nova diretoria que vai entrar aí do Jorge Salgado e decidiram aí, optaram pela demissão do técnico português. E pode começar ainda mais uma barca no Vasco, hein, pessoal? O diretor de futebol do Vasco, André Mazzucchi, pode entrar nesse bolo e também pode ser demitido, já que não vem agradando aí os serviços dele aí ao Vasco, pessoal. Ele que contratou a maioria desses jogadores e também com certeza ele teve papel fundamental na chegada do Ricardo Sapinto ao Vasco, juntamente com o Zé do Táxi, que na minha opinião, não sei o que esse senhor faz no Vasco. Tinha que ser demitido também, porque ele não agrega em absolutamente nada. Já passou da hora dele aposentar, esquece o Vasco, deixa outros profissionais trabalharem no nosso clube e fica essa velharada lá no Vasco, lá querendo usurpar o Vasco. Na minha opinião, o Vasco faz certo sim em mandar o técnico português embora, porque os péssimos resultados aí conquistados dentro de campo foram absurdos, né, cara? O Vasco brigando para não ser rebaixado mais uma vez, vindo aí de muitas goleadas no Campeonato Brasileiro, tomou goleada aí do Ceará jogando em São Januário. Naquele jogo ali, já era para mim já ter sido demitido o técnico Ricardo Sapinto. É inadmissível, em hipótese alguma, o Vasco tomar 4-1 do Ceará jogando em São Januário. Todo respeito ao Ceará, mas o Vasco não pode tomar 4-1 do Ceará jogando em casa. Mesmo jogando Série B, Série C, o Vasco é gigante, não pode, cara. E tomou essa goleada aí. Tinha que ter sido demitido naquele jogo. Foi mantido para o jogo da Sul-Americana, não conseguiu a classificação, perdeu de maneira vexatória com um gol bizarro que o Vasco tomou. O Vasco muito mal treinado e acabou sendo eliminado por um adversário fraquíssimo, né? Convenhamos, né, que esse Defensa e Justiça aí foi um dos piores times que o Vasco já enfrentou e o Vasco não conseguiu vencer e acabou sendo eliminado. Na sequência, o Vasco jogou novamente no Campeonato Brasileiro e já tomou uma outra goleada por 4-0. Fora de casa contra o Grêmio. Esse resultado já era normal, né? Já era esperado. Olha o time do Grêmio e olha o time do Vasco, cara. Eu acredito que a maioria dos vascaínos já acreditava que o Vasco iria perder feio aquele jogo. Eu já não estava nem convencido que o Vasco iria sequer fazer cócegas no Grêmio e foi dito e feito. O Vasco perdeu 4-0. Foi mantido mais uma vez após mais uma goleada na sequência. Empatou com o Fluminense. Tinha sido o melhor resultado que o técnico tinha conseguido aí em 4 jogos, né? Contra o Ceará, Defensa e Justiça e também o Grêmio e o Fluminense, cara. Foi um empatezinho em casa, jogando em São Januário. Apagado das luzes, o Germancano empatou a partida. Senão era mais uma derrota na conta do técnico Ricardo Sapinto. Na sequência, o Vasco já deu uma resposta. Venceu o Santos por 1-0. Deu uma salvação naquele momento. Parecia que o Vasco iria entrar nos trilhos. Aí veio uma semana de trabalho pro Vasco, né? Teve o Natal e o Vasco entrou em campo no último final de semana contra o Atlético Paranaense e tomou mais uma goleada, 3-0 do Atlético Paranaense, que pra mim 3-0 é goleada. Se 4-1 é goleada, 3-0 também é. Com certeza o Vasco fez, sem dúvida nenhuma, uma das piores partidas da sua história naquele jogo ali contra o Atlético Paranaense. Foi terrível, cara. Poderia ter sido um 7-0, 8-0 para o Atlético Paranaense, somente de entregadas dos jogadores do Vasco. Um time muito mal treinado, um bando dentro de campo, jogadores sem comando. Você vê um time do Vasco, jogadores sem função dentro de campo, totalmente perdidos dentro de campo, mais perdido que filho de puta em Dia dos Pais.
Inacreditável como que era o time do Vasco ali naquele jogo, como foi o time do Vasco naquele jogo contra o Atlético Paranaense e nos demais também, né? Porque o Vasco totalmente desorganizado, conseguiu vencer somente 2 aí no Campeonato Brasileiro sob o comando do Ricardo Sapinto e foi mantido, bancado por muito tempo pelo Zé do Táxi. A gente tem que sempre lembrar aqui, se o Ricardo Sapinto permaneceu no Vasco, esse senhor que quis que ele permanecesse. E com certeza os resultados aí não favoráveis, lógico, tinha que culminar na demissão do técnico e acabou acontecendo aí, foi embora do Vasco, não é mais o treinador e agora é virar a página, né? Agora é ver quem será que vai ser o novo técnico do Vasco. Vários nomes começam a ser especulados, o que ganha mais força nesse momento é o do Zé Ricardo. Na minha opinião, ele está uns 90% de chances de ser o novo técnico do Vasco. Muitos torcedores vascaínos, antes do Ricardo Sapinto ser demitido, já pediram a vinda do Zé Ricardo ao Vasco, né? Ele que trabalhou no Vasco em 2017 e 2018. Em 2017 ele fez uma boa campanha treinando o Vasco, né? Vindo do nosso rival, do nosso maior rival, veio para o Vasco para tentar salvar o Vasco de mais um rebaixamento. Conseguiu colocar o Vasco na Libertadores, porque naquela época o Vasco tinha um time muito melhor do que esse time de hoje, né? Tinha o Nenê em grande fase, estava jogando muito bem, tinha muitos outros bons jogadores, né? Matheus Pet na época estava surgindo com uma das joias, o Paulinho estava destruindo, jogando muita bola mesmo com a camisa do Vasco, sem falar de outros jogadores mais cascudos, né, que tinha no elenco, né, o Luiz Fabiano, entre outros nomes que fizeram parte daquela campanha ali do Vasco que classificou o nosso time para a última Libertadores disputada em 2018. O Zé Ricardo foi demitido após também a péssima campanha do Vasco na Libertadores. O Zé Ricardo era o técnico na chegada do Alexandre Campelo e pode ser o técnico na saída do Alexandre Campelo do Vasco, né, pessoal? Como que é o mundo da bola, né? O mundo da bola sempre pregando essas peças aí no torcedor. E mais uma vez pode ser que tenhamos ele trabalhando aí no Vasco. Outros nomes começam a surgir também como de costume, né? Luxemburgo, né? Que em tese seria o grande nome que o torcedor vascaíno sempre sonhou em ter de volta ao Vasco. Mas eu acredito que ele não deve trabalhar agora por enquanto, já que ele já também moveu uma ação judicial contra o Vasco, cobrando salário atrasados, e ele estava se recuperando do Covid-19 aí, contaminado por 2 vezes seguidas. Não sei se ele está pronto ainda para querer voltar a treinar algum time de futebol. Eu acho que ele não vai mexer com isso por enquanto, e com certeza o Vasco não será o próximo destino aí do Luxemburgo, e provavelmente deverá ser aí o Zé Ricardo, o nosso novo treinador, pessoal. Caso surja outro nome, vamos trazer aqui do nosso canal e trazer informações para você, torcedor. Deixe aí nos comentários o que você achou da demissão do técnico Ricardo Sapinto, também e da possível chegada do Zé Ricardo. Pode ser que também que tenhamos mais demissões aí, o André Mazzucco indo no bolo, né, juntamente aí com o Ricardo Sapinto, porque ele não faz um bom trabalho. Esse time aí foi montado por ele, pelo Zé do Táxi e também pelo Alexandre Campelo. Por isso estamos nessa situação com esse elenco medíocre, com treinadores que passaram pelo Vasco e não agregaram absolutamente nada. Abel Braga, tinha um Ramon Menezes que não foi contratado, ele já estava no Vasco, o Vasco quis dar uma oportunidade para ele, mas não teve paciência com o cara, né? Não adiantou de nada, trouxe um técnico português que não resolveu nada a situação do Vasco, pelo contrário, piorou a situação do Vasco. O Vasco está afundado na zona do rebaixamento e pode terminar aí o campeonato com o seu 4º técnico no ano, com o Zé Ricardo aí sob o comando do nosso clube, tentando salvar o Vasco do rebaixamento. Eu acredito que seja um bom nome, sim, entre esses que estão no mercado, né, nomes disponíveis. Claro, tem outros nomes importantes que poderiam vir para o Vasco, como o caso do Roger Machado, entre outros nomes, como eu falei, do próprio Luxemburgo, mas eu acredito que esses aí não querem trabalhar, pegar trabalho em final de ano, né, em final aí de campeonato. Bem pouco provável que um técnico contratado agora, se o Vasco cair para a 2ª divisão, deverá ser sustentado para a sequência da temporada, o Vasco jogando a Série B, não é, pessoal? Mas tomara que o Zé Ricardo venha, consiga aí resolver a situação do Vasco, deixe o Vasco na 1ª divisão e quem sabe sim no ano que vem ele possa continuar aí como técnico do Vasco e tomara, né, que com um presidente aí trazendo alguns bons reforços, já disse que não vai trazer nenhum craque, mas que traga pelo menos alguns bons valores aí que possam ajudar o Vasco. Mais uma curiosidade aí com o Zé Ricardo, caso ele seja o técnico do Vasco, né? Ele será aí mais uma vez o técnico da transição de gestão, né? Antes era do Eurico, foi o do Campelo, ele estava como técnico do Vasco e agora pode ser aí do Jorge Salgado na transição do Campelo para o Jorge Salgado. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos e vamos torcer por dias melhores no Vasco, porque só Deus salva o Vasco aí do rebaixamento.